socorros espirituais. Trêmula e perplexa, a diretora do educandário conduziu a criança, que nada se apercebera, à sua sala, derreando-se na cadeira enquanto tentava coordenar as ideias. Era a primeira vez que se deparava com algo tão estarrecedor e debatia-se em rude confusão mental por não saber qual atitude correta a tomar. Jamais poderia ocorrer-lhe um pensamento de que o jovem sacerdote fora capaz de algo tão inditoso e cruel. Nesse estado de espírito, vinculado à religião dominante, apesar do choque sofrido, buscou sabiamente o concurso da oração silenciosa, a fim de ser inspirada, enquanto o menino aguardava instruções. Nesse comenos, utilizando-se da natural concentração da senhora, Dilermando envolveu-a com fluidos refazentes e calmantes, assenhorando-a e inspirando-a a comportamento de equilíbrio, já que um escândalo em nada auxiliaria a escola, a quase vítima, aos demais alunos e aos familiares. A mídia insensata que se compraz em escabrosidades logo se envolveria, tornando o fato isolado uma tragédia generalizada, criando situações muito embaraçosas para todos. Assim, quando as ideias se lhe aclararam, ela solicitou a uma auxiliar conduzir o menino à sua sala, diluindo a gravidade da ocorrência, que não deveria tomar dimensões maiores do que as reais. Nada obstante, o conflito permaneceu-lhe na mente, considerando a alta responsabilidade que lhe pesava sobre os ombros. Durante as horas que se passaram, interrogava-se interiormente: ter-se-ia equivocado ou chegado a uma conclusão por demais apressada? E se realmente o gesto de carícia do sacerdote não passasse de uma atitude de enternecimento sem máculas nem intenções mórbidas? Invariavelmente, as pessoas sempre analisam a conduta das outras conforme as suas possibilidades e os seus padrões de comportamento, transferindo ou não para as demais suas culpas, suas inquietações, seus valores éticos. Resolveu, desse modo, após muitas reflexões, aguardar os acontecimentos futuros, o reencontro com Mauro. Naquela noite, o benfeitor providenciara atrair o obsessor do sacerdote à atividade mediúnica de socorro, na instituição em que nos alojávamos, utilizando-se do concurso de alguns médios bem orientados e capacitados para o labor específico. À hora regulamentar da instituição, os membros da equipe socorrista reuniram-se, como de hábito, para a atividade da noite. Tratava-se de um grupo bastante harmonizado, qual uma orquestra bem treinada, sob a batuta de devotado trabalhador da causa espírita, o amigo Felipe, que militava nos seus diversos labores há algumas décadas e que se afeiçoara especialmente ao ministério da psicoterapia com desencarnados infelizes. Após as leituras preparatórias e os comentários breves que antecederam a oração de abertura dos serviços espirituais, a mentora da instituição trouxe palavras sucintas de orientação em torno dos trabalhos terapêuticos que teriam lugar naquela noite, e alguns dos médios, recolhidos em prece, a pouco e pouco entraram em transe, facultando que as comunicações dos espíritos
sofredores, uns atormentados, outros tivessem lugar. O médium Ricardo havia se destacado pela facilidade da ocorrência dos fenômenos da psicofonia e da psicografia. Adestrado pelo estudo e prática da mediunidade com Jesus, era sensível e gentil aos apelos do mundo maior, jamais se recusando ao serviço de esclarecimento e de caridade para com os espíritos infelizes. Desde quando fora deslocado do organismo de Mauro, o seu adversário ficara emaranhado nas vibrações do irmão Anacleto, que o retinham, embora o mesmo não se desse conta. Porque estivesse curioso com a sucessão das ocorrências que envolviam o seu desafeto, acompanhou-nos ou foi conduzido para que participasse da experiência evocativa dos desmandos praticados pelo desastrado sacerdote, comprazendo-se em sentir-lhe os sofrimentos que o desvairavam. Planejada a ação do bem, o servidor de Jesus concentrou-se fortemente no desditado espiritual e trouxe-o face à imantação psíquica, ao reduto da caridade evangélica, aproximando-o do médium Ricardo, que lhe pressentiu a vibração, deixando-se incorporar, embora o visitante não o desejasse. Ato contínuo entre estremecimentos e reações compreensíveis. O agressor desnaturado, dando-se conta do que ocorria, rugiu raivoso, com dificuldade verbal para expressar-se. Que trama é essa? Que se passa? Que se deseja de mim? Concomitantemente, procurava desembaraçar-se dos fluidos que o retinham, ligado ao perispírito do médium em transe, que se entregara totalmente ao fenômeno da psicofonia atormentada. O irmão Felipe, muito sereno, inspirado pelo ativo mentor, elucidou que não se tratava de uma armadilha, mas de um encontro muito feliz, por ser aquela a casa de Jesus, onde o amor tinha primazia e os visitantes eram recebidos como verdadeiros irmãos, que realmente o eram. Blasfemando, espumando de cólera, o indigitado comunicante inquiriu: sabe quem eu sou e o que faço? Por acaso se atrevem a interferir em meus planos que se encontram dentro das leis da vida? Sou vítima, que ora se compraz em recuperar o tempo sofrido, impondo a adaga da justiça sobre aquele que me infelicitou, aguardando apenas o momento para aplicar-lhe o golpe final. Sem perder a serenidade, o doutrinador ripostou: sentimos-nos muito felizes por recebê-lo, sendo informado dos seus objetivos que lealmente ignorávamos. Discordamos, porém, que o processo que se utiliza para o esforço se encontra dentro dos códigos superiores, porque o amor é o único instrumento para regularizar todas as situações penosas e infelizes da trajetória humana. Desde que o amigo é vítima, desfruta de uma situação privilegiada, porquanto o algoz é sempre um infeliz, que desacata o estatuto divino e passa, a partir desse momento, a experimentar-lhe os impositivos reparadores, não cabendo a ninguém o direito de vingança, que é sempre um ato de inferioridade moral. Como aguardar que as leis se cumpram,
se elas estão fixadas em nossos sentimentos. Aquele que me felicitou fez o mesmo a muitas vidas, que ora estorcegam na agonia, enquanto o miserável mistifica em nome da religião, na qual esconde a indignidade, para dar prosseguimento aos seus infames propósitos. É claro que eu inspiro a continuidade, porque isso também me satisfaz, e nos momentos do seu desprendimento pelo sono, arrebato-o para a cidade onde resido com outros, e onde ele se compraz no deboche e na exaustão dos sentidos. Já nem sei se o odeio ou se me agrada o conúbio com a sua degradação. O amigo não está sendo sincero com a verdade. Certamente reconhece que os semelhantes se atraem, enquanto os contrários se repelem, o que constitui uma das leis da vida. O mesmo ocorre entre as criaturas, que sempre se unem ou se afastam, em razão das afinidades que vicejam entre elas. Se o amigo irmão tem tal postura ante a sua vítima, é porque a sua não é uma situação diferente da que ele mantém. Quanto a levá-lo para o lugar em que se refugia, o fato ocorre em razão da mente distorcida e vulgar que o outro cultiva, preservando a morbidez e a intemperança, sem o que lhe seria totalmente inviável o êxito do que pretende. O certo é que o matarei, se não de imediato, ao primeiro ensejo disparou feroz. Desde o primeiro momento, quanto do encontro com o perverso inimigo de Mauro, chamou-me a atenção as suas faces deformada, o conjunto de aberrações expostas, e o aspecto de lesma disforme, viscoso e tresandando odores pútridos, imantado fortemente ao perispírito do médium sensível, mas se podiam perceber os detalhes da deformação que lhe tomara o ser ante os demandos e práticas absurdas a que se entregava. O seu psiquismo, concentrado nas funções sexuais servis, havia criado na sua estrutura perispiritual uma forma degenerada que traduzia os seus conflitos e torpezas. Sentindo-se fortemente aprisionado nos tecidos vigorosos do corpo perispiritual do sensitivo, blasonou: aqui me encontro porque quero, podendo retirar-me no momento que me comprazer. Não duvido, concordou Filipe. Apesar disso, a sua visita tem um fim, um propósito muito elevado. Trata-se da sua felicidade, que vem postergando ao longo do tempo, cada dia mais desnaturado e sofredor. Está equivocado, redarguiu com sonora gargalhada. A felicidade em mim é o prazer que desfruto nas atividades sexuais com parceiros humanos, adultos, especialmente crianças, que muito me agradam. Para tanto, disponho de um instrumento perfeito, que se oculta no disfarce da religião e da educação, para dispor de mais variado estoque de comparsas, alongando-me pelas sensações exuberantes que fruo na comunidade onde vivo ditoso. Todo esse prazer e felicidade são fictícios, porque se trata de uma ilusão a que o amigo se impõe e que, mediante idioplastia muito bem elaborada, experimenta com fixações que lhe ficaram do corpo físico, hoje um monte de ossos ou pó que o tempo transformou. O mesmo ocorrerá, se é que não vem sucedendo, com as suas atuais aspirações e gozos. O espírito não necessita dos envolvimentos materiais para alcançar a felicidade. Quando assim ocorre, ele mesmo se equivoca,
mantendo toda uma estrutura de quimeras e absurdos, com os quais se auto-hipnotiza, vivenciando aquilo que não mais pode ocorrer. A realidade, que nunca falta, se encarrega de esboroar os castelos da ilusão e despertar para a consciência, dilacerada por muito tempo pela perversidade, pelo egoísmo, pelas enfermidades interiores do espírito. Este é o seu momento de autoconscientização através do contato conosco. Observe o corpo de que se utiliza nesse instante. Dê-se conta dos limites que lhe impõe. Sinta as experiências diferentes que lhe transmite, as sensações de paz e de esperança, emoções já quase esquecidas,